Na terceira semana de outubro, a balança comercial brasileira registrou um superávit de mais de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. No mês, o saldo é positivo de 6,3 bilhões de dólares. E no ano, saldo positivo de 77,5 bilhões de dólares. Grande parte desse saldo positivo se deve ao desempenho dos produtos do agronegócio. Aqui a gente mostra alguns deles com o comentário do João Pedro Cuti Dias. João Pedro, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Zadam. 77 bilhões, o Brasil é o sexto país do mundo em termos de superávit na balança comercial. Perdemos para a China, para a Alemanha, para a Austrália, para poucos países do mundo conseguem fazer o que o Brasil faz, graças ao pessoal que nos assiste. Mais de 50% desse superávit graças à venda de carnes, venda de grãos, especialmente soja, milho, aí vai tudo, algodão, um monte de coisa aí. O Brasil é o que segura a economia brasileira. João, destaque desta terceira semana é que a média das carnes caiu. Eu queria o seu comentário, mas antes vamos mostrar na tela o desempenho, as exportações de carne bovina in natura. Não estão incluídos os números de miúdos, carne termoprocessada. Na primeira coluna, MD, é a média diária. Foram 14 dias úteis até a sexta-feira passada. 9.540 toneladas por dia, o que dá, no acumulado do mês, 133.590 toneladas. Na comparação com a média de outubro, a média diária de outubro do ano passado, 3,8% de queda. E o preço da tonelada também segue em baixa. Dá uma olhada nos números. Agora, em 2023, em outubro, 4.591 dólares a tonelada. Em outubro do ano passado, 5.846 dólares. Veja a diferença, mais de 21%, João Pedro. Nosso país depende basicamente da China. A China é mais de 50% em volume de carnes enviada, exportada, e 60% do faturamento. Então, haver uma queda de braço entre os importadores chineses e os exportadores brasileiros. Esse número caiu e caiu bastante. O argumento que se tem é que a China está num processo, a economia chinesa está em uma certa dificuldade. Não que ele não vai crescer 5%, o dobro da brasileira praticamente, o PIB dele. Acontece que tem umas bombas econômicas lá, questão de imóveis, questão de infraestrutura que foi construída e está ociosa, uma série de alguns problemas internos chineses que criou um certo ambiente negativo para a economia deles lá, internamente. E isso afeta o mercado. O chinês voltou a produzir carne suína, como sempre produzia, 50 milhões, 52 milhões, a população jovem, que é a que está aumentando o consumo de carne bovina na China, é uma população que está encontrando certa dificuldade de colocação, de renda, e isso é que atrapalha um pouco. O Brasil tem que abrir novos mercados, tem que procurar especialmente mercados que paguem melhor a nossa carne. Essa carne que nós vendemos para a China é uma carne que em lugar nenhum do mundo vai produzir. Em cima de capim, animal novo, pouca gordura, que é o que se quer hoje no mercado. Ninguém quer comprar graxa, quer comprar músculo. E a nossa carne tem tudo isso. Temos que abrir mais mercados. Vamos ver carne suína. Também teve baixa na média em relação à média do ano passado, a baixa de 23%. A média diária, João Pedro, 3.630 toneladas e nesses 14 dias do mês, quase 51 mil toneladas. A China também, pelas explicações que você deu, deve ser a responsável por essa... principal comprador de carne suína brasileira. E que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu num caso chinês, mais intenso. Por quê? Porque eles voltaram a produzir aquilo que eles produziam antes da peste suína africana ter dizimado os rebanhos deles. E a China
mudou o modelo de produção de carne suína. Antes tinha muita produção de pequenos produtores e tal, usando o resto de comida, aquele negócio todo mais artesanal. Hoje não, hoje é uma indústria, você tem prédios na China construídos para alojar suínos. Não sei como é que fica o cheiro, mas tem prédios de 4, 5, 10 andares cheios de suínos. E bom para o pessoal que produz soja, porque eles vão precisar mais farelo de soja. Bom para o Brasil que está exportando milho, como vamos ver depois. Frango também teve baixa até a terceira semana deste mês. A média diária, 18 mil toneladas, arredondando. 252.400 toneladas, também arredondando. A exportação no acumulado do mês, faltando mais uma semana praticamente, um pouquinho mais de 5 dias, né? Acho que 7 dias. E na média, a queda é de 5,6% em relação à média de outubro do ano passado, João. China também é o grande importador. Agora, no caso do frango, você tem os países muçulmanos, que tem muito frigorífico habilitado para exportar pelo halal. O preço do petróleo está muito bom no mercado internacional. Esses países aumentaram de forma significativa as importações. Emirados Árabes Unidos, que praticamente não aparecia nas estatísticas, hoje está entre os 7 e 8 maiores importadores de carne de frango. Nós tivemos também a questão da sanidade, que é um fator importantíssimo. Hoje é fator de barreira no mercado mundial, qualquer problema sanitário. O Brasil, até agora, está conseguindo se isolar do resto do mundo, porque não aconteceu nenhum caso em granjas comerciais, apenas animais silvestres ou alguns casos de aves domésticas, como aqui no Mato Grosso do Sul. O Japão proibiu as importações do Mato Grosso do Sul. Já voltou a liberar, porque foi um caso isolado. O nosso órgão de defesa prontamente atendeu, fechou a região. O Brasil, nesse ponto, nós evoluímos muito na questão sanitária. Seja no caso bovina, a febre aftosa, no caso do frango, essa questão da gripe aviária, no caso do suíno, a peste suína africana. O Brasil está conseguindo passar mais ou menos sem nenhum problema referente a essa questão sanitária. Você falou do Japão, esse anúncio foi feito na última sexta-feira. As importações japonesas de Mato Grosso do Sul estavam suspensas desde setembro, se não me engano, dia 20 de setembro, depois da ocorrência desse caso de agricultura de avicultura de subsistência numa propriedade rural em Bonito, Mato Grosso do Sul. A propriedade é de gado, de bovinos, mas lá as pessoas que trabalham na fazenda têm a sua criação doméstica de aves, e foi ali que foi encontrado esse registro, e em função dele o Japão, como já tinha feito com o Espírito Santo, que foi o primeiro estado brasileiro a registrar a gripe aviária este ano, também suspendeu as importações de Mato Grosso do Sul, mas já estão liberadas novamente as exportações de carne de frango e de ovos para os japoneses. Talvez o Japão é um grande cliente, mas o Mato Grosso do Sul não tem ainda. Os grandes produtores no Brasil são os 3 estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu acho que essa questão, exemplo que aconteceu aqui no estado, que o órgão sanitário prontamente foi lá, fez um abate sanitário, fez abate num raio de 4, 5 quilômetros da propriedade. Isso é importante, nós temos que fazer isso mesmo. E qualquer pessoa que vê uma ave com um problema, com alguma doença que ele acha que pode ser, tem que ligar para o órgão do seu estado e avisar, olha, está aparecendo então assim. Hoje em dia com o WhatsApp fica fácil você mandar até imagem do animal. E se for um caso, tem que fazer, não tem outro jeito. Essa doença é muito letal e não pode chegar nas produções comerciais brasileiras, que criaria um problema seríssimo. Não apenas para o frango, não, porque se for proibida a exportação de frango em volume grande, essa carne tem que ir para onde? No mercado interno. Derruba o preço do mercado interno, derruba o preço da arroba do boi. Muito bem.
mostramos frango, agora os grãos, começando com a soja. O que o Brasil exportou até a terceira semana de outubro? 276 mil toneladas por dia. Nos 14 dias, 3.864.000 toneladas e em alta, 38% de alta em relação à média exportada em outubro do ano passado. Quer ver milho também ou você tem algum comentário específico da soja? Então vamos ver o milho. Falamos sobre os dois. O milho também, aliás, a média até maior, 421, arredondando, toneladas. Nos 14 dias, 5.893.000 toneladas, com quase 18% de alta em relação à média de outubro do ano passado. Começando pelo milho. O milho vai chegar a 41 milhões de toneladas de exportações agora em outubro, nessa média projetada. Não é maior, por quê? Porque lá na região norte, numa região amazônica, os rios estão com dificuldade de calado. Então atrapalhou um pouco, inclusive alguns contratos que seriam entregues por Barcarena, por outros portos da região norte, estão sendo entregues por Santos, porque não consegue trazer por via fluvial essa produção no Mato Grosso. Aumenta o frete nesse caso? Não, é que não tem condições mesmo. O calado dos rios está muito baixo, muito complicado e aí não dá para transportar. Então esse milho fica lá, vai ser exportado a hora que parece que começou a chover agora na região. Isso vai demorar um certo tempo para recuperar o calado dos rios, mas a gente vai voltar a exportar. E a mesma coisa acontece com a soja. Normalmente o Brasil teria parado as exportações no mês de outubro, porque o americano entra com a sua soja, e o americano tem uma logística muito melhor que a nossa. Mas eles também estão enfrentando dificuldade de calado. O rio Mississippi está com um problema lá, que é a espinha dorsal do sistema americano. Então, essa mudança climática, ela está afetando a economia de maneira muito ampla. Esses dois exemplos que nós temos aqui. Hoje, no caso da soja, o porto que mais está exportando soja do Brasil, por incrível que pareça, é o Porto de Rio Grande. Está indo soja aqui do Mato Grosso do Sul para ser exportado lá, porque é o único porto... No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, lá no extremo. Então, e você vê por quê? Porque os portos de Paranaguá e Santos devem estar comprometidos ao seu espaço, né? Então o Brasil precisa, e aí infelizmente esse pessoal que está no governo agora não tem essa visão, privatizar. Santos é um porto que é fundamental para o Brasil, e trabalha com 12, 13 metros de calado no canal. Cada 1 metro são 6.000 toneladas que o navio deixa de carregar por causa do calado. Então, o Brasil tem que investir nisso, teria que privatizar esses portos, porque na mão do Estado, o Estado não é a solução, o Estado é o problema. João Pedro Cuti Dias, muito obrigado, João. As chuvas que caíram no final de semana foram poucas, mas... Houve alguma melhora no plantio de MS e Mato Grosso? Algumas regiões do norte do estado, você não vê soja nascida, o pouco que vem nascida está muito ruim, ela está pequena, não aguenta essas 12 horas de sol por dia, é uma pena. Nós estamos hoje mais do dia 23 de outubro, né, Zé? Essa época, o ano passado, estava quase toda a soja plantada, e não tem. Não é só a soja que vai impactar. O milho, porque você não vai ter milho pronto, não vai ter soja pronta para colher até o fim de janeiro. E aí nós já entramos em fevereiro, que já perdemos uma fatia do período ideal de plantio de milho segunda safra. Então você vê o milho com os custos de produção e com o preço, e infelizmente você não vai repetir os 130 milhões de toneladas esse ano de milho que o Brasil colheu, em função dessa questão do atraso da soja e da questão de remuneração do produtor. A menos de R$40 lá no Mato Grosso, que é o grande produtor de milho segunda safra, é pouco provável que o pessoal faça. Plantar, pode plantar. Vai usar um pouco menos tecnologia, materiais mais baratos, vai usar menos nitrogenado, reduzir custo, porque senão não fecha a conta.